Bom dia, graça e paz a todos. Que Jesus esteja com vocês. Nós hoje vamos continuar o nosso projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Então todos os dias a gente lê alguns versículos para poder atender esse objetivo, né? Para que a gente consiga atingir esse objetivo. E não tem nada melhor do que ler a palavra de Deus. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Mendes e sou estudante de teologia, me formo agora no meio do ano e a gente está com esse projeto para ter um compromisso aí de todo dia estar lendo a Bíblia e estar vindo aqui compartilhando a palavra com vocês. Então, no dia de hoje a gente vai ler os versículos de Gênesis 8, 10, Mateus 4, Salmos 4 e Provérbios 4. A gente sempre estrutura a leitura no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E a gente vai continuar ali com o fim do dilúvio, né? E a aliança de Deus com Noé, a tentação de Jesus no deserto e mais sabedoria e louvor. Então, vamos começar aqui pela leitura da Bíblia. Gênesis 8. Diminui as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos, e com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e copiosas chuvas do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os 5 josmotes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizeram na arca e soltou o corvo, o qual tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tornou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda 8 ou 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Noé e sua família saem da arca. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, fazer sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar.
E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e seus filhos. Ele disse: Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e viver, tudo o que se move e viver, se-vos-á para alimento. Como vós dei a erva verde, tudo vos dou agora, carne, porém com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da nossa vida. De todo mal requerei, como também de mal da mão do homem, sim da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal a aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança, estabelecido entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobrindo a nudez do pai sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos e a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhes seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Descendente dos filhos de Noé. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram seus filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomé, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomé são
Asquinais, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas de adjacentes das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizarim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Ninive, Reobote e Iacalá. E entre Ninive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizaraim gerou Aludim, Anamim, Aleabim e Anafutim. A Patruzim, a Casulim, de onde saíram os filisteus, e Catforim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, em Et, e os Jubezeus, os amorreus, aos Girgaceus, aos Heveus, os Arqueus e aos Sineus, aos Aveus, aos Arqueus e aos Sineus, aos Arvados, aos Amareus, os Amatareus, e depois a Mateus, e depois espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom indo a Gerá até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e as suas terras e as suas nações. Assim quem foi pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé também, lhes nasceram filhos. Os filhos de Sem são Alão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Jeté e Mas. Arfaxade gerou Salá. Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Modá, a Selefe, a Azar, Mavé, a Gerá, o Adorão, a Uzal, a Dicla, Obal, a Abimael e Sabá, Ofi, a Avilá e a Jobab. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo a Cefá, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, segundo as suas terras e suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então agora a gente vai ler Mateus 4, onde ele vai falar ali da tentação de Jesus. A seguir foi Jesus, Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: A seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorarás. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus volta para a Galiléia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: a terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho no mar de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Glorificado seja o nome de Jesus. Agora a gente vai ler Salmos 4, onde fala ali da paz em Deus, né? Vamos lá, Salmos 4. Confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi ao mestre do canto com instrumento de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, e o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem que nos dará a conhecer o bem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Oh, glória. Vamos falar agora Provérbios 4, onde a gente vai ver o caminho da sabedoria. Provérbios 4, a exortação paternal. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino, quando eu
era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desamparais a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo o que possui. Adquires o entendimento, estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, meu filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme se não fizeram mal, e foge deles o sono. Se não fizeram tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles que tropeçam. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos seus olhos. Guarda-os os mais íntimos do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então é isso, pessoal. Hoje lemos esses versículos abençoados. E já que agradecendo a Deus por ter a oportunidade de ler a palavra dele, e que Jesus também lhe abençoe e lhe proteja, não só você, mas como toda a sua família. E sempre no final eu faço um fechamento do que a gente leu, né? Uma breve reflexão. Então, o que é que a gente viu hoje, né? A gente viu ali o fim do dilúvio e a promessa de Deus, né? Então, o capítulo 8 ali, ele relata o fim do dilúvio, né? Noé soltando uma bomba para verificar se a terra estava seca, e após ele ver que uma delas não voltou, então ele viu que já podia sair e saiu da arca. Então Noé depois constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus, que promete nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Então a gente sabe que se for pro dilúvio, não vai ser assim que ele vai destruir a terra, né? Ensinamentos: fidelidade e gratidão. Então Noé demonstra gratidão a Deus através de sacrifício, em um ato de adoração e reconhecimento da proteção divina. Ele também nos ensina sobre esperança e renovação. O arco-íris é estabelecido como um sinal de promessa de Deus, simbolizando esperança e um novo começo para a humanidade. E em Gênesis 9, a gente vê a aliança com Noé, né?
Então Deus abençoa Noé e seus filhos, estabelecendo uma aliança de que nunca mais destruirá a terra com dilúvio. Então ele dá permissão para comer carne, mas proíbe o consumo de sangue. Noé planta uma vinha e ocorre um incidente com seus filhos. Que ele consome muito vinho e etc. E o que de ensinamento a gente consegue ver também nesse versículo de Gênesis 9, capítulo 9, é que a aliança de Deus com Noé inclui responsabilidade, como respeitar a vida e a santidade do sangue, A gente vê que não pode comer, vamos dizer assim, a própria carne, E as consequências das ações. O incidente com Noé e seus filhos ilustra como ações têm consequências, afetando as gerações futuras. Em Gênesis 10, na Tábua das Nações ali, ele fala mais sobre os descendentes de Noé e a dispersão das nações após o dilúvio. O ensinamento que a gente tira é que, apesar da dispersão, todos os povos são vistos como parte da criação de Deus, enfatizando a unidade na diversidade. Em Mateus 4, a gente vê a tentação de Jesus e o início do ministério dele. Então Jesus é tentado ali no deserto por Satanás, mas resiste usando a palavra de Deus. Ele fala que está escrito, já estava escrito a palavra. Então ele, o próprio Filho de Deus, ele não buscava outra fonte para dar resposta, era a Bíblia. E é como era no passado, é hoje também. Às vezes a gente fica procurando algo fora, não, está tudo na Bíblia. Ele não se contradiz, a palavra é viva. Então ele começa seu ministério ali na Galiléia, pregando sobre o reino dos céus e chamando seus primeiros discípulos, E alguns ensinamentos sobre isso a gente vê que é resistência à tentação. Jesus, como eu falei, ele usa as escrituras para resistir às tentações, mostrando a importância de conhecer e aplicar a palavra de Deus em momentos de provação. Que possamos, irmão, fazer isso. E o chamado ao discipulado. Jesus chama os seus discípulos a segui-lo, destacando a importância do compromisso e da transformação pessoal. E aí vamos para Salmos 4, em confiança em Deus. Davi escreve sobre a confiança em Deus em tempos de angústia, pedindo misericórdia e expressando segurança na proteção divina. E alguns ensinamentos também sobre isso. Confiança e paz. A confiança em Deus traz paz, mesmo em meio às dificuldades e incompreensões. E sobre a oração e a resposta. A oração de Davi reflete uma busca sincera por Deus e a expectativa da resposta e a expectativa de sua resposta, E em Provérbios 4, que a gente finaliza o estudo de hoje, fala sobre sabedoria como caminho de vida. Então Salomão exorta seus filhos a buscar sabedoria, destacando que ela é essencial para uma vida justa e frutífera. E alguns ensinamentos também que a gente consegue interpretar é que o valor que a gente tem que dar à sabedoria, porque a sabedoria é apresentada como um guia que ilumina o caminho e oferece proteção contra o mal. Então, meu irmão, a gente tem que dar valor à sabedoria para que a gente não cometa erros que já foram cometidos no passado. Então vamos ler a Bíblia, para a gente não cair nessa cilada do mal. E fala sobre a herança espiritual. A importância de passar a sabedoria de geração em geração é enfatizada mostrando como ela molda o nosso caráter e as nossas decisões. Então, meu amigo, a reflexão que a gente vê dentro de tudo isso é que cada capítulo desse oferece uma lição,
e valores e valiosas lições, né, como sobre a fidelidade, a resistência à tentação, a confiança em Deus, a busca pela sabedoria. Então elas nos convidam a refletir sobre como aplicamos esses princípios em nossa vida diária, nosso cotidiano, e como podemos inspirar outros através do nosso exemplo. Então seja exemplo, irmão, para que outros vejam você como um exemplo, né? E molde eles também. Então, eu queria finalizar o dia de hoje fazendo algumas perguntas. Como você pode aplicar a resistência de Jesus à tentação em sua própria vida? De que maneira a confiança em Deus, como expressa nos Salmos, pode trazer paz em tempos de incerteza? E que passos vocês podem dar para buscar mais sabedoria em sua vida cotidiana, ensinado em Provérbios? Então, meus amigos, acredito que o dia de hoje foi de bastante ensinamentos, né? O Espírito Santo tocou os nossos corações e que possa Jesus abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. Então, o sofrimento que você está passando, a tentação que você está passando, meu irmão, vocês entreguem a Deus para que Ele possa guiar o seu caminho e que você possa sair dessa cilada do mal. Então eu quero encerrar o dia de hoje com uma oração. Pai, obrigado, Pai, por tantos ensinamentos. Obrigado, Pai, que sabemos que devemos buscar na Escritura, na Tua Palavra, as respostas para todas as situações que nós possamos estar passando ou iremos passar. E Jesus deixa claro que Ele busca na Escritura, a gente tem que buscar na Escritura respostas para o que nós estamos passando. E também, Pai, sabemos que temos que buscar mais a Tua Palavra. Então, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, Pai, e que hoje seja um dia de bênção. Assim te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz e prosperidade, meu irmão. Fique todos com Deus e que Jesus abençoe toda a sua família. Assim que eu desejo. Amém.